Está começando mais uma edição do Europa na Veia, aquele programa que traz todas as informações do futebol europeu. Eu sou Alexandre Vieira e junto com uma excelente equipe de repórteres traremos todas as informações do futebol do velho continente. Sem mais delongas, vamos para as informações do futebol alemão com Guilherme Ribeiro. A tal data de 9 de maio, comentada no último podcast Europa na Veia, caiu por terra da Bundesliga. Mesmo com a aprovação do Ministério do Trabalho alemão, governadores e a chanceler Angela Merkel se reuniram apenas nesta quinta-feira 6 para dar o veredito. E apenas 3 dias antes da data especulada pela Liga, fica muito difícil de voltar. Sendo assim, uma nova data já foi estabelecida, 23 de maio, mas que também já ganha dúvidas. Isso porque 2 jogadores do Colônia e um fisioterapeuta foram confirmados com teste positivo para a Covid-19. A Federação Alemã disse que realizou uma primeira fase de testes para coronavírus com mais de 1.700 pessoas em todos os clubes da primeira e segunda divisão, e só 10 eram positivos, sendo esses 3 os únicos na primeira divisão, o que gerou muita polêmica. Primeiramente, por causa de um e-mail que a federação mandou aos clubes para que eles não soltassem notas oficiais em seus sites e esperar a federação anunciar tudo, o que gerou muita polêmica. Outra coisa também, falando em polêmica, foi o meia Verstraete. Em uma entrevista com uma TV belga, acha bizarro o clube Colônia continuar seus treinos mesmo após os casos confirmados. Ele também disse que muitos jogadores não estavam seguros para voltar a treinar, e agora mais ainda, pois todos acreditam que a saúde merece estar em primeiro lugar. O clube repudiou a fala e disse que o jogador pediu desculpas por estar tomado na emoção da entrevista. Outra atitude que rendeu muito na Alemanha foi a de Salomon Kalou, do Hertha Berlim. O jogador fez uma transmissão ao vivo dentro das dependências do clube, sem máscara, e ainda apertou a mão de outros jogadores e pessoas que estavam ao redor. E ainda filmou o zagueiro Torinaga sendo testado para a Covid-19. O clube pediu desculpas. Tá aí, muito obrigado ao Guilherme Ribeiro que trouxe todas as informações do futebol alemão. Que coisa, hein, Calu? Que papelão, hein, meu filho? Bom, agora vamos continuar aqui. Vamos para o primeiro girão do programa. Girão. 3 boletins com Milena Ricardo falando do futebol italiano, Bruno Scacciotti falando do futebol francês e Nicolas Rodrigues falando do futebol italiano. Na última segunda-feira, o governo da Itália autorizou a volta dos treinos a partir de hoje, 4 de maio. As expectativas são altas para a volta do campeonato já no dia 27 deste mês. As coisas para Dybala não estão muito boas. Assintomático, o jogador testou positivo para o coronavírus pela 4ª vez, diz TV italiano. Infectado há mais de um mês, o argentino aguarda resultado negativo para encerrar o isolamento total e voltar à ativa. A namorada do craque nega que o jogador tenha testado positivo pela 4ª vez e afirma que ainda são necessários mais testes para confirmar. O ministro do Esporte italiano pressiona a presidente Gravina da Federação Italiana de Futebol para o encerramento da Série A, pedindo um plano B. A resposta do dirigente é incisiva, abre aspas. Enquanto eu for presidente da Federação Italiana de Futebol, nunca assinarei o bloqueio dos campeonatos, porque seria a morte do futebol italiano. Fecha aspas. Parece que as coisas estão bem quentes por lá, não é mesmo? A Liga Italiana admite acatar o encerramento do campeonato em caso de decisão do governo, apenas. Caso contrário, vai manter seus campeonatos e seguir a programação. Sassuolo, Bolonha, Inter, Roma e Parma abrem os centros de treinamento para uso individual a partir de hoje, dia 4 de maio. Cristiano Ronaldo pisa em solo italiano depois de quase 60 dias isolado na Ilha da Madeira, assim como outros 9 jogadores do Juventus que não passaram a quarentena na Itália. Todos devem agora passar por um isolamento de 14 dias até que possam utilizar os CTs liberados hoje no país. A medida é necessária para garantir a maior segurança de todos. Aqui quem fala é Milena Ricardo para o Europa na Veia. Meus amigos do podcast, eu avisei semana passada que em tempos de coronavírus tudo era imprevisível. Não deu outra, né? No dia 28, o governo francês suspendeu todas as atividades esportivas no país até agosto. Portanto,
O campeonato francês foi finalizado e o PSG é campeão. Ele se iguala ao Olympique de Marseille e fica agora um título atrás de Saint-Étienne. Bom, a Ligue 1 ficou assim: o PSG, o Olympique e o Rennes vão para a Champions, o Lille para a Europa League. Foram rebaixados o Amiens e o Toulouse, e sobem o campeão da Ligue 2, o Lorient, e o Lens. Não vai ter o playoff do 18º para o terceiro colocado. A Copa da França entre Saint-Étienne e PSG não tem data marcada, vai ser decidido nas próximas semanas. Bom, falando do PSG, surge a especulação da contratação do técnico italiano Massimiliano Allegri. Ele está sem clube desde 2019, quando saiu da Juventus, e lá ele conquistou 5 títulos da Serie A, 4 títulos da Copa, levou 2 Supercopas da Itália e levou o clube também a uma final de Champions contra o Real Madrid e foi derrotado 4-1, 2 gols do Cristiano Ronaldo. Ele viria com o objetivo de substituir o Thomas Tuchel, o técnico alemão que teve alguns problemas com a diretoria, e com o elenco de Paris. Bom, o Real Madrid estaria de olho em 2 promessas francesas. O plano A seria o meio-campista do Rennes, o Eduardo Camavinga. Ele faria uma dupla ali, o meio-campista com o Valverde. Mas, caso não seja bem concretizada a contratação, eles iriam atrás do meia do Mônaco, o Tchouaméni. E para finalizar, temos uma notícia boa: o volante Sambiá do Montpellier, que falamos semana passada, está curado 100% do coronavírus. Depois de todas as complicações, ficar em coma, ter que respirar pelos respiradores, e agora deu um alívio aí, né? Felizmente, o Sambiá está curado do Covid-19. Bom, eu sou Bruno Scacciotti e esse foi o Boletim de Futebol Francês no nosso Europa na Veia. Grande abraço a todos. O futebol espanhol dá o primeiro passo para voltar aos gramados após a pandemia. A ideia é dividir opiniões entre os jogadores dentro da La Liga. O campeonato pode reiniciar no dia 5 de junho. A volta será em etapas. Primeiramente, os jogadores treinarão sozinhos, como já fazem em casa. Depois será em grupos e depois o grupo inteiro. Faltam apenas 11 rodadas para o fim do espanhol. Atualmente, o líder é o Barcelona, com 58 pontos, 2 a mais que o vice Real Madrid. Falando em Barcelona, o goleiro Ter Stegen relatou que as negociações estão travadas. O goleiro quer dobrar o salário no clube catalão. Seu contrato vai até 2022. Rakitic ou Arthur podem ser trocados por Fabian Luiz, meia do Napoli. O Real Madrid monitora a situação de Kevin De Bruyne, do Manchester City. O jogador relatou que a punição sofrida pelo Manchester City pode ser um empecilho para ele mudar de ares. Outro fator que pesa é azar e Courtois jogarem no Real. O Real Madrid está atrás de Eduardo Camavinga do Rennes. A joia francesa, 17 anos, desperta o interesse do treinador Zinedine Zidane. O Milan quer Jovic, do Real Madrid, e o clube espanhol já deu ok. Falando em Atlético de Madrid, segundo o Mundo Deportivo, Cavani tem em mãos um contrato de 2 anos, que ele receberia 12 milhões de euros por ano, cerca de 73 milhões, 6 milhões por mês. O lateral Trippier conta como punição devido ao uso irregular em apostas. E para fechar, o Sevilha quer Bakayoko, do Chelsea, para compor o seu meio de campo. Esse é o Nicolas Rodrigues com informações do Campeonato Espanhol para o Futebol na Veia. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol no Brasil e no mundo? Acesse futebolnaveia.com.br. Prognósticos, mercadão da bola, todas as notícias que estão ocorrendo nessa pandemia de coronavírus estará lá no portal Futebol na Veia, lembrando, futebolnaveia.com.br. Já o Campeonato Português ganhou uma possível data para sua reestreia. O governo português anunciou que pretende voltar com a Liga no dia 30 de maio, em partidas com os portões fechados. Apesar disso, essa retomada está condicionada à validação por parte das autoridades da saúde. Enquanto a bola não rola, as equipes têm retomado aos poucos aos treinos e o mercado da bola segue agitado por Portugal. Um dos nomes mais cobiçados do país segue sendo Alex Telles.
O lateral brasileiro do Porto é acompanhado de perto por Barcelona, PSG e agora também por Sevilha e RB Leipzig, segundo apurou o jornal português A Bola. Outro jogador que estaria próximo de ser negociado pelo Porto seria Aboubakar. O Besiktas passa por um momento financeiro bastante complicado, seria o clube que estaria mais interessado no atacante camaronês, que por sua vez teria de reduzir seu salário, uma vez que ele está fora da realidade da equipe turca. Já o Benfica estaria monitorando a situação de Thales Magno, do Vasco. Apesar disso, o clube ainda não teria feito uma proposta ao jovem atacante de 17 anos. Essas são as últimas informações do Campeonato Português. Aqui quem fala é Matheus Gandara para o Europa na Veia. E temos estreia no Europa na Veia, futebol belga com Lucas Ribeiro. A Assembleia Geral dos Clubes Profissionais Belgas de Futebol, para decidir pela suspensão definitiva da Pro League devido à pandemia do coronavírus, estava prevista para acontecer nesta segunda-feira, dia 4 de maio. Porém, foi mais uma vez suspensa e remarcada para o próximo dia 15 deste mesmo mês. Enquanto a decisão não é tomada, as coisas no mercado da bola começam a se movimentar. Depois da chegada do treinador de goleiros, o Anderlecht anunciou seu primeiro reforço. Trata-se de Elias Takadin. O jovem de 19 anos chega do Genk por 4 temporadas. Contudo, nem tudo são flores para o time de Bruxelas, que sofreu uma importante baixa. O seu principal patrocinador, o BNP Paribas Fortes, não estampará mais o peito dos roxos e brancos. Ele deixará o clube após quase 40 anos de parceria. O Standard Liège, por sua vez, pôde respirar graças a uma doação de Axel Witsel. O jogador do Borussia Dortmund doou mais de 5 milhões de reais ao time que o formou. Witsel se junta a Fellaini, que também doou uma quantia a Alvirrubro, ajudando o time contra a falência. Eu sou Lucas Ribeiro para o Europa na Veia. Vamos agora com as informações do futebol da UEFA, da Champions League com Lucas Ferreira. Teremos um super mês de agosto. A UEFA tem como ideia de usar o 8º mês do ano para a disputa da Champions League por todo o mês. A ideia ganha tanta força que até já foi divulgado uma tabela extra-oficial. O jornal italiano La Gazzetta dello Sport antecipou a provável tabela dos jogos entre os dias 7 e 29 de agosto. Este é o plano prioritário da UEFA. A tabela teria Juventus versus o Lyon e Manchester City versus o Real Madrid, reabrindo as oitavas de final no dia 7 de agosto. No dia seguinte, sábado, Bayern versus o Chelsea e Barcelona versus o Napoli fechariam o primeiro mata-mata. Na terça e quarta-feira seguintes, 11 e 12 de agosto, os jogos de ida das quartas de final, com o retorno marcado para 14 e 15 de agosto, sexta e sábado. As semifinais também teriam entre o meio e o final de semana, ida em 18 e 19 de agosto, retorno em 21 e 22 de agosto, então uma semana de descanso para a finalíssima em Istambul no dia 29. A possível dificuldade para isto não acontecer seria o primeiro-ministro Eduardo Philippe, já que ele anunciou que não haverá futebol na França antes de setembro. A decisão francesa pode atrapalhar e muito mais, exceto contando com habilidades diplomáticas da UEFA. Aqui quem fala é Lucas Ferreira para a Europa na Veia. My friends, Fernando Morales aqui para trazer algumas atualizações sobre um possível retorno da Premier League. Conforme anunciado no último programa, uma reunião seria feita para começar a debater o retorno da competição. Ficou decidido entre os clubes que vão tentar concluir a temporada caso as restrições do governo inglês permitissem. No dia 8 de maio, uma nova reunião vai acontecer e essa data vai ser a mesma que o governo inglês vai anunciar se a quarentena vai ser afrouxada ou não. Por outro lado, segundo o jornal Daily Mail, os clubes com as piores colocações na competição pedem o fim do campeonato. Dessa forma, as equipes teriam menos impacto financeiro caso nenhuma fosse rebaixada na atual temporada. Para que isso ocorra, 14 clubes precisam ser favoráveis ao fim da competição, um número que ainda não foi atingido durante as videoconferências. Vamos ver como que vai ser a próxima reunião na sexta-feira, dia 8, e ver se a Premier League vai retornar ou não
possivelmente no mês de junho. Um abraço a todos e continue acompanhando o nosso podcast. Valeu! Tá aí de brinde Fernando Morales com as informações do futebol inglês. A gente vê que cada país, né, está lidando com a volta do futebol da sua maneira, né? É assim que tem que ser. A UEFA que está tendo aí a maior dificuldade nisso tudo. Mas a gente espera que dê tudo certo, que o futebol aconteça com segurança, sem perigo algum de contágio. E vamos nos despedir aqui, do nosso podcast. Lembrando, se você pode ficar em casa, fique em casa. Eu estou gravando esse podcast na minha residência, todos os repórteres também. A Laurenberger, que está editando este podcast, também está em sua casa. Então, por favor, se você pode, fique em casa. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais: Instagram, futebolnaveia.br, Twitter, FNVBR. Se você está acompanhando no Spotify, no Anchor ou no YouTube, siga a gente, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, interaja conosco, que vai ser uma conversa bem bacana, tá certo? Eu sou Alexander Vieira para o Futebol na Veia. Tchau!